É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Eu peguei a foto do meu amigo Marquinhos Impressão, gente boa demais. Ele colocou uma foto nas redes sociais aí que demonstra um pouco dessa nossa preocupação, né, gente? Eu repito aqui mais uma vez. Pode botar na tela, Gil, por favor? Não sou biólogo, não sou especialista na área, mas não me parece ser uma árvore doente. Não me parece mesmo. Muito menos morta, né? Doente, tenta recuperar, tá uma morta, mais difícil ainda, né? Eu sei que tem preocupação ali com a área de segurança, já tinha sido dito que precisava podar, cortar as árvores, que as árvores interferiam na questão da segurança naquele local. Mas aí, nesse local, especificamente essas duas espécies, absolutamente temerária. Ninguém tira isso da minha cabeça, vai ser muito difícil me convencer de que essa foi uma medida prudente. Me desculpem, tá? Me desculpem. A cidade de Teresópolis não ficou conhecida mundialmente pela cidade dos eventos de food truck, não, gente. Muito menos evento de cerveja. A cidade é conhecida no mundo inteiro pelas suas belas praças, pela sua natureza exuberante. Agora, vão destruir a natureza para dar mais espaço para evento? É uma escolha, mas não é a minha escolha e não é a escolha da maioria da população. Espero, sinceramente, que os senhores mudem as suas posturas, porque assim está ficando difícil. Valdair Queiroz, meu amigo Valdair. Normalmente o Valdair está aí na terça-feira, mas hoje ele veio na quarta para a gente conversar um pouco, né? Valdair me deu uma notícia aqui, gente, que eu fiquei triste, mas enfim, depois a gente vai falar sobre ela. De qualquer forma, uma das coisas que o Valdair sempre me ensinou ao longo da minha breve carreira de jornalismo é de que a gente precisa ouvir e ouvir claramente a voz da experiência, né? No jornalismo, quando se ouve a voz da experiência, se produz bem, se produz responsavelmente. O que a gente tem percebido aí é que a voz da experiência está passando longe desse governo, né, Wander? Quando você diz que está aprendendo comigo, puxa vida. Muito. Isso me enaltece muito, mas não é verdade. É verdade, sim. Claro olha aqui, jornalismo, tem uma coisa. Já houve um engano muito grande de parte da população brasileira, das autoridades brasileiras, que determinaram que jornalismo, só seria jornalista quem fizesse a faculdade de jornalismo. Claro. Aí fizeram uma lei regulamentando e tal, só que deram a oportunidade a quem tivesse mais de 3 anos, na função, podia se registrar como jornalista. Eu tinha mais de 10, aí me registrei. Eu não fiz faculdade de jornalismo, eu fiz outra faculdade. Eu me formei professor de História, Geografia e OSPB. Mas existe uma coisa. Na verdade, o jornalista depende daquilo que ele gosta de fazer, se ele tem temperamento, se ele tem habilidade para ser jornalista. Jornalismo é uma arte. É como seria tão absurdo se você é tão absurdo exigir que tenha diploma de jornalista, quanto se você fosse exigir que poeta só pode escrever se tiver um diploma de poeta. Só pode pintar um quadro, um artista, só pode ser artista plástico quem tiver uma faculdade de artes plásticas. É um absurdo. Só pode ser cantor quem tiver faculdade de canto. Então, mas não é isso. Jornalismo é uma arte pura. Eu cansei de ver, eu lamento até isso que eu vou dizer. Nesses anos todos de jornalismo, a função foi registrada em 70 ou 71. 76. Então, mas começaram a exigir um pouco antes. Depois 74, depois deram um prazo maior. Isso, estenderam o prazo. Eu marco. Pois muito bem. Os grandes nomes da imprensa brasileira do passado, o Carlos Lacerda, que pode ter sido mal político, pode ter sido da direita, lá o que for, um jornalista, ele era fantástico. O Henrique Pongetti, Carlos Castelo Branco, esses nomes que eu estou falando, para as pessoas novas, pesquisa na internet para ver quem foram esses Prestes, né? Então, o Prestes, sem dúvida nenhuma. Foram jornalistas fantásticos sem ter faculdade, porque a faculdade foi criada no fim dos anos 50, por aí. Agora, veja bem, então você não está aprendendo comigo. Eu tive a oportunidade de ver muita gente chegar, lá o pai dizia assim, olha, meu filho sabe escrever a máquina, ele tem diploma de datilografia. Tem diploma. Aí a gente perguntava, e sabe escrever? Porque muita gente tinha diploma de datilografia. Usar a máquina e saber escrever é diferente. Aí né? meu filho, minha filha, se formou em jornalismo, ela tem diploma de. Que vontade de perguntar, e sabe escrever? Porque eu peguei muita gente que chegou a perguntar um papel, esse papel no tempo era na máquina de escrever.
Põe no rolo aí. Escreve aí, faz uma matéria. O assunto é esse. Olha, raramente se encontrava alguém que sabia realmente. Você saiu da faculdade, mas não sabia. Depois veio aprender aqui com os companheiros, velhos companheiros. Com certeza. Aí, acredito que você aprendeu muito mais fora da escola do que na escola, sem querer desfazer da escola. Não, sem dúvida. Teve um caso extra, a menina Georgia Jaara. A Georgia, jornalista Georgia Jaara, chegou para mim. A mãe dela me pediu, arranja um emprego aqui na prefeitura para ela, arranja uma... Aí, o que ela faz? Ela disse, olha, ela não tem uma profissão ainda, ela quer ser jornalista, ela tem vontade. Então, manda ela vir aqui. Ela veio, quando a Georgia chegou, eu dei um papel para ela, e disse assim, põe ali na máquina, escreve uma matéria sobre esse assunto. Aí deu uns itens o caminho para ela escrever. Rapidamente ela produziu uma excelente matéria, uma matéria nota 10. Disse, menina, você nasceu para isso, não pare, não faça outra coisa, vai fazer jornalismo, porque você nasceu para ser jornalista. Verdade. Porque a verdade é essa. E estou sabendo que a Georgia está querendo, já largou o jornalismo. É uma pena, porque ela nasceu para ser jornalista. Mas a Georgia vai ser jornalista para a vida inteira. Não tem jeito. Agora, e você? Você, mais do que isso que você já sabe fazer aqui, você não aprendeu nada comigo, nem com o Vanderlei, você treinou, desenvolveu isso aí com o Vanderlei, com os companheiros aí. Tem muitos companheiros aqui, o Vanderlei também não fez. Mas quem sabe aí, ele não fez faculdade de História e é um historiador fantástico. Verdade. Isso não tem a ver. Mas você aprendeu muito na faculdade, pelo visto, você devia ser aquele aluno de nota 9 para cima sempre. Era meio chatinho, sim, era meio chato. Então, você quer ver, quando você nasce para isso, você tem isso. Eu não sou muito orgulhoso, não, mas de vez em quando eu tiro uma onda, né? Eu, aos 40 e tantos anos, quase 50 anos, eu fui fazer faculdade. Eu, do primário à faculdade, eu fiz trabalhando de dia e estudando à noite. Então, eu fui fazer faculdade. Numa sexta-feira, eu digo para minha filha, eu vou fazer vestibular amanhã em Além Paraíba. Mas, pai, você não deve fazer isso, você não vai passar, vai ser uma vergonha. Você não está tanto tempo fora da escola, está há 20 e tantos anos fora da escola. Disse, não, minha filha, se não passar, não tem problema. Não tem problema. Eu cheguei lá, tive a honra, o orgulho de ser o 5º colocado em 950 alunos. Está ótimo, né? Está muito bom. Português, só teve 2 notas 10 em português no vestibular, nas 950 candidatos. As 2 de Teresópolis, Valdair Queiroz e Bárbara, filha do Ático, do nosso companheiro Ático. José Ático. A Bárbara. Verdade. Isso aí, quando o cara nasce para ser jornalista, não tem jeito, vai ser. Não adianta alguém querer impedir. E tem essa coisa da idade que você falou também, né? Eu comecei a faculdade de Direito com 40 anos, né? Estou concluindo agora, se Deus quiser, bem próximo. Comecei com 40 anos. E as pessoas ainda têm essa coisa, né, de estou muito velho para estudar, não tem mais tempo. Gente, pelo amor de Deus, né? Tem que começar quando te der vontade e tu tiver a oportunidade para começar. Tem que começar, né? Mas a experiência, sem dúvida nenhuma, ela contribui muito na vida. Olha, e o jornalismo tem muito do direito. Muito. E você vai aprendendo, dentro do jornalismo, sem muita coisa do direito. E tenho certeza que você vai ser um brilhante advogado. Tenho certeza, sem dúvida nenhuma. Primeira coisa, todo homem, toda mulher, quando nasce para ser feliz, nasce para ser sucesso. Sem dúvida, sem dúvida. Está lá em Gênesis, Deus criou o homem e a mulher à sua semelhança, imagem e semelhança. Então, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, se eu acredito nisso, eu acredito também que eu nasci para ser feliz, eu nasci para ser um homem bom. Fora disso... Nasceu para ser um exemplo. Para ser um exemplo, ter uma vida exemplar, uma vida abençoada, uma vida correta, com dignidade, com bondade, com solidariedade. Verdade. Para ser um homem puro, para ser um homem meio santo, pelo menos meio. Aí, mas não é fulano, não é fulano. Não é porque está uma distorção. Quem mais ainda pode recuperar. A essência é buscar a santidade. Né? A essência é buscar a santidade. O homem nasceu para ser rico, para ser feliz. Não tem essa. Tem uma bobagem. Tem alguns padres meio bobos, tem alguns pastores protestantes também meio bobos, que dizem que rico não entra no reino dos céus. Não é bem assim, não. É isso, aquela história de... A avareza que te afasta. Né? Tem um versículo que diz que é mais fácil
um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Ali tem uma referência. A agulha é o pórtico de Jerusalém, que os pórticos eram muito baixos. Aí o camelo, para baixar ali, para entrar, é muito difícil. O homem nasceu... Por acaso, grandes nomes o rei Davi era pobre? Salomão era pobre? Homens abençoados por Deus eram pobres? Não. O que é o dinheiro? O dinheiro é um símbolo das riquezas de Deus. Na minha concepção, eu tenho certeza de que é isso mesmo, que eu estou certo, Deus criou todas as coisas. Deus criou o homem e a mulher, criou o reino vegetal, o reino animal, Deus criou o céu e a terra, Deus criou vamos dizer, as ciências e as tecnologias. Você imagina essa coisa de você... antigamente você ia buscar água no córrego, agora a água foi represada, a água é tratada, a água é distribuída, chega na sua casa, inclusive tratada, é para chegar para todo mundo. Infelizmente não chega para todo mundo, mas... Então é uma riqueza de Deus, essa tecnologia de levar água para a sua casa. Então, essa ciência hidráulica, né? Aquela tecnologia do esgotamento sanitário, em que você não... Antigamente, vamos dizer de antigamente, eu conheço isso. Você fazia as necessidades pessoais num pinico, urinol, pinico. Então, e no dia seguinte jogava lá no córrego, lá na frente, lá perto de casa, da casa dele. Então, vê a diferença. Hoje tem um banheiro. Tem um banheiro com esgotamento, tem o tratamento desse esgotamento. Uma pena que o fim seja o mesmo, o rio, né? E da mesma forma, infelizmente. Mas a tecnologia não é para jogar no rio assim in natura, não. É para jogar no rio já tratado. Seria para tratar, né? Mas a gente aqui não tem nada. Infelizmente. Veja bem, aí a tecnologia que criou, imagina aquela primeira faquinha, aquela primeira lâmina, a utilidade dela é tanto ou mais para a época do que um computador. Com certeza, a tecnologia é mesmo. Aí a máquina de fazer, a máquina rudimentar de fazer tricô, de fazer roupas, depois os tiares, depois aquela carrocinha primeira, a importância para o que teve para o homem. Aí depois vieram o automóvel, o navio, o avião, não é? O supersônico, tudo isso foi criado por Deus. O equipamento de tratamento médico. Agora, estão tudo riquezas de Deus. Você, para ter acesso a isso, tem que ter dinheiro. Não tem jeito. Você tem que ter dinheiro. Então, o dinheiro também, Deus inspirou o homem para criar o dinheiro como um símbolo de suas riquezas. Então, Deus criou o homem para isso, para ter dinheiro bastante. Acho que o grande problema é quando você muda o foco, né? Quando o dinheiro passa a ser o Deus, né? Porque tem gente que vive em razão do dinheiro, em função dele, como se ele fosse o fim máximo, né? E, na verdade, o que você está falando é um instrumento para uma felicidade, é um instrumento para as riquezas. Então, eu acho que esse é o grande problema. Tem gente que escolhe o Deus errado, acaba virando escravo do dinheiro, né? E exatamente. A ideia não é essa, né? Mas não é o dinheiro que perverteu fulano. Fulano se perdeu porque muito dinheiro, ele se perdeu por causa do dinheiro. Dele, ele não se perdeu por isso, não. Ele se perdeu por ele mesmo. Inclusive, o sujeito que tem dinheiro se encastela no dinheiro. E ele não socorre o irmão de sangue dele. Pois é, né? Muito menos o vizinho que está um vizinho ali sofrendo. Promove a caridade. Ele cheio de dinheiro e não dá um pouquinho para o outro. Não é? É difícil, né? É complicado, gente, é muito difícil. Esse talvez seja um dilema, né, da nossa sociedade, é saber conviver com essa questão do dinheiro, né, com essa questão do quanto a gente é escravo, né, do dinheiro. Mas é mais um exemplo de como a experiência nos ajuda, né? O Valdair, com a sua experiência sempre aqui. Eu falei que ele me deu uma notícia triste, né? O Valdair vai lançar seu livro em setembro, né, Valdair? Sim. Lança um livro em setembro. E falou que depois vai parar, não vai mais escrever, não vai dar um tempo para o jornalismo. É verdade isso? Porque há um tempo para parar. A gente sente a necessidade de parar. Primeiro, para mim, foi muito duro decidir isso. Foi muito difícil. Claro. Muito, muito difícil. E tem outra decisão que eu tenho que tomar, que não sei se vou tomar, é de mudar de Teresópolis. Eu tenho uma boa casa em Cabo Frio, e aqui minha casa, a casa que eu moro aqui é alugada, é pequena, tal. Isso eu ainda vou decidir. Mas vai ser triste parar. Mas tudo tem um dia que vai chegar. Eu pretendia parar, pretendia me aposentar de vez aos 105 anos.
O 105 eu acho exagero, no 104. Não, talvez, eu me inspiro muito no... Como é que é o nome do... Carlos Niemeyer. Ah, tá. Ele morreu aos 105 anos. Ele parou de trabalhar. Ele não parou de trabalhar, ele morreu trabalhando praticamente. Carlos Niemeyer morreu trabalhando. Então isso aí é tão... E eu sempre achei que ia durar muitos anos. Mas como eu sou otimista, eu estou achando que agora não vou muito longe. Acho que eu não vou passar dos 105, 106 anos. Aí é melhor prevenir, né, gente? É melhor prevenir. Veja bem, eu sou um homem que eu sou católico. Quando alguém pergunta, tem uma coisa, quando você diz assim, você é cristão? Sim, sou. Qual é a sua denominação? Sou católico. Ah, então você não é cristão. Eu ouvi isso. Eu ouvi isso de um pastor idiota. O católico não Aí eu estava um grupo de pastores. Eles não entenderam bem qual é a origem do catolicismo. Eu disse, olha, né? se existe alguém que não é cristão, não sou eu. A minha igreja foi a única. Fundada por Cristo. A única igreja fundada por Cristo. E que besteira um cristão, que besteira a gente ouvir dizer que um padre disse assim, eu odeio protestante. Padre não pode odiar, então não é padre. Um católico, um pastor que diz assim, eu odeio macumbeiro. Não que isso? A essência do ensinamento cristão é odiar o pecado, mas amar os pecadores. Aos pecadores, com certeza. Santo Agostinho pregava isso, e é verdade. Ninguém, que idiotice, que idiota. O católico que não se dá com outro porque é protestante, ou não se dá com outro porque é espírita, isso não existe. Besteira tremenda, né? Isso não existe. O ensinamento, a máxima do ensinamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Olha, eu não estou mudando, não quero ser pastor, não quero ser padre agora, no fim da vida. Dá tempo ainda de fazer teologia, né? Aliás, mas vamos voltar a falar sobre o livro do Valdair, sem dúvida nenhuma, é só em setembro o lançamento. Os próximos nossos encontros aqui a gente vai falar um pouco do tema, o que tem nesse livro, o que a gente pode esperar, vamos falar um pouco do lançamento, né? Mas, enquanto isso, a gente vai conversando e aproveitando a experiência do Valdair. O livro tem um pouquinho de coisas de Teresópolis, tem de outras cidades, mas é tudo, olha aqui. É só, como se diz, é só imaginação. Nada é verdade, não tem verdade não. É uma cidade... só faz de conta, olha né? aqui, a única verdade que tem ali é o preconceito. Tem muito preconceito. Tem algumas coisas de preconceito de cor, preconceito contra gênero, tudo isso. E tem, por exemplo, o preconceito pior, mais nojento que eu vejo, é o preconceito contra São Benedito. São Benedito é um santo de cor negra. Verdade. Aí... muita gente nem sabe. São Benedito é considerado o protetor. É o protetor dos homens de cor negra, homens e mulheres de cor negra. É o patrocinador, é o padroeiro dos cozinheiros amadores ou profissionais e protetor dos pobres. Mas você vê, ele está na internet que ele era discriminado pela Igreja Católica lá há muitos anos atrás, há centenas de anos atrás. E ele hoje ainda, ele é discriminado pela Igreja aqui no Brasil, pelo menos. É muito raro você encontrar uma igreja de São Benedito. Um altar muito raro. Dedicado a ele. Encontrar dentro de uma igreja, vê se em alguma igreja de Teresópolis tem uma imagem de São Benedito. Mas vê na de Petrópolis tem. Vê em Friburgo, não tem. Não tem. Tem um município, um abençoado município do Ceará chamado São Benedito. Tem a cidade capital do Mato Grosso, tem 3 igrejas grandes de São Benedito, é um movimento grande. Em Aparecida do Norte, na casa de próximo à casa de nossa mãezinha Aparecida, perto da igreja de nossa Aparecida, tem uma grande igreja de São Benedito, onde há uma grande romaria no dia 4 de abril, que é um dos dias, tem 2 dias que comemora, o Dia Internacional é 4 de abril, e o Dia Nacional de São Benedito é 5 de outubro. Então vai muita gente a Aparecida do Norte. Mas não falam nisso, para que vai falar de um santo negro, né? Vamos falar sobre isso no livro também. Valdair, obrigado pela tua participação mais uma vez. Semana abençoada para a gente, se Deus quiser. Olha, vou repetir outra vez, chato, né? Chato repetindo a mesma coisa. Não desejo para ninguém, nem para você, nem para os nossos leitores, nem para o nosso brilhante diretor Vanderlei, Júnior, Rafael. Não,
Não desejo uma boa semana, não. Desejo milhares de dias abençoados. Vocês, o nosso povo merece muito mais. Com certeza, a gente merece milhares. Todos nasceram criados à imagem e semelhança de Deus. Merecem milhares de dias abençoados. A gente merece. Bom, vamos para o intervalo comercial? Bem rapidinho, tá? Daqui a pouco a gente está de volta.